Vamos mais uma reflexão da palavra de Deus. A nossa reflexão está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, que diz assim. Olha que interessante, muito interessante. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas. Nosso assunto é os olhos. Os olhos. É verdade, meu filho. Quando eu for viajar, eu tenho uma preocupação de olhar, né? Eu gosto muito de observar, olha onde é a saída da emergência, tanto nos ônibus, o avião também. Eu tenho muito isso, de olhar, saída de emergência, olha lá, sabe, qualquer situação de urgência, temos que observar a saída da emergência perfeitamente. E quando eu quero falar sobre os olhos, Jesus falando, se os teus olhos forem bons, os teus olhos terá luz, mas se forem maus, teus olhos serão trevas. Eu quero falar sobre olhar nesse dia de hoje. E quando eu falo nesse dia de hoje, foi me lembrar o olhar de Eliseu. A Bíblia conta, está no capítulo 6 de 2 Reis, e o rei da Síria, ele estava armando acampamento contra o rei de Israel. Mas acontece que quando o rei da Síria armava, o Senhor falava lá para Eliseu. Eliseu ia lá, puf, no ouvido do rei de Israel. Bom, 3 vezes isso aconteceu. O rei da Síria falou, peraí. O rei da Síria falou assim, peraí. Tem alguém aqui, sabe, que é contra nós. Tem um espião. Aí o rapaz falou, não, senhor rei, acontece que o profeta Eliseu, lá na sua câmara, lá no seu particular, ele sabe de tudo que o senhor fala aqui. O rei, é verdade. Então o rei mandou um exército de cavalos, soldados, para prender Eliseu. Aí vemos agora, no versículo 15 a 17, de 2 Reis, capítulo 6, do 15 ao 17. Vemos lá que o moço de Eliseu, o rapaz que auxiliava Eliseu, acordou pela manhã. Viu lá carros e cavalos e disse, ai meu senhor, e agora que vai ser da gente? Eliseu disse, meu filho, maior são os que estão conosco, maiores que estão conosco do que os que estão com eles. É verdade. Aí o Senhor disse, Senhor, abre os olhos do moço para que veja. O Eliseu orou para que os olhos do moço fossem abertos. Quando o moço viu, estava cercada a casa de Eliseu, exército de anjos, cavalos e carros de fogo. O resto da história você vai procurar lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, o resto da história. Então os olhos de Eliseu eram abertos. Eliseu tem os olhos espirituais, enquanto o moço tem os olhos carnais, viu os problemas. Ai, filho, que você tem os seus olhos espirituais, vem enxergar que Deus é contigo, filhão. Infelizmente, muitos, como o moço do Eliseu, só enxergam os problemas, mas enxergue que ao seu redor tem anjos, carros e cavalos de fogo. E tem um exemplo de também uma pessoa na Bíblia que tem os olhos carnais. Vemos quem foi? A mulher de Potifar. Isso está em Gênesis capítulo 39, versículo 7. Diz assim, está na Bíblia assim, e a mulher de Potifar pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Olha lá, olhos carnais, meu filho. A mulher de Potifar, olhos carnais. Mas José disse, como eu farei tão meu mal e pecaria contra Deus? Os olhos carnais. Como é que estão os seus olhos? São espirituais? Exemplo do Eliseu. São os olhos carnais. Exemplo do moço Eliseu. Da mulher de Potifar. Filho, precisamos analisar como é que estão os nossos olhos. Precisamos analisar. No Salmo 13,
Davi, quando estava questionando, Senhor, até quando esquecerá de mim para sempre? Até quando? Até quando? Aí Davi, no Salmo 13, falou assim, Senhor, abre os meus olhos para que não durma o sono da morte. Davi pediu para que Deus abrisse os olhos dele. Então você e nós temos que pedir a Deus para abrir os nossos olhos. Exatamente. Reconhecer o nosso próprio olhar. Reconhecer o nosso olhar. Uma coisa bela é que Jesus, ele tinha um olhar de compaixão. O olhar de Jesus. Jesus, quando viu aquela multidão, diz a Bíblia, isso está em Marcos 34, 6,34. Marcos 6,34. E está também em Mateus 14,14. Jesus olhou para aquela multidão, e teve um olhar de compaixão. E o que nós precisamos é olhar as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão carentes, sabe? E ter um olhar de compaixão. Porque Jesus viu aquela multidão e se compadeceu daquela multidão com o seu olhar de compaixão. Aí eu pergunto, qual é o teu e o meu olhar? Seu olhar espiritual, tipo Eliseu, é o olhar carnal da mulher Potifar e também do moço do Eliseu, ou é um olhar de compaixão? E claro, avaliar o nosso próprio olhar, reconhecer o nosso olhar. Lembro que Isaías, no capítulo 6 de Isaías, ele fez uma análise de si mesmo. Quando ele viu, a Bíblia diz que ele viu o Senhor, mas na sua visão que teve Isaías, quando viu o Senhor, ele falou assim, ai de mim que vou perecendo, porque eu habito no meio do povo impuro, do povo de puros lábios. Isaías, no capítulo 6, ele viu o Senhor, diz ele, na sua visão. Você que vai essa história. Então, vamos pedir a Deus que abra nossos olhos, sabe? Abrir nossos olhos, pedir ao Senhor para que tenhamos um olhar de compaixão semelhante ao olhar de Jesus, para tirar dos nossos olhos a escama. Lembra de Paulo? Paulo, que no capítulo 9 de Atos, Paulo estava lá cheio de ódio, queria matar os cristãos, na perseguição, e naquele momento apareceu Jesus. Paulo caiu, ficou cego por 3 dias, e depois seus olhos foram abertos. Quando Ananias foi lá orar por ele, seus olhos foram abertos, abrindo os olhos de Paulo. E Paulo passou a enxergar que, na realidade, ele não estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Cristo. Paulo, Paulo, porque me persegues? Dure para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Paulo percebeu que estava seguindo o próprio Jesus. Os olhos de Paulo foram abertos. Vamos pedir a Deus para que abra os seus olhos? Ore a Deus, assim como Eliseu orou para que os olhos do moço foram abertos, que você ore para que os olhos da sua família, do seu filho, seu marido, sua esposa, sejam abertos. Ore a Ele, ore a Deus. Vamos orar. Senhor Deus eterno, Pai, obrigado pela Tua palavra que é tão bela, viva e eficaz. Obrigado, Pai, por essa reflexão que aprendemos nesse dia de hoje sobre olhar, Pai. Que tenhamos não olhar carnal, Senhor, mas olhar espiritual. Pai, que nosso olhar seja olhar semelhante ao olhar de Cristo, olhar de compaixão. Que nossos olhos sejam abertos, Pai, semelhante a Eliseu, que viu carros e cavalos de fogo. E assim como Eliseu pediu para que os olhos do moço foram abertos, abre os olhos da minha família, abre os olhos da família do teu filho, que está orando comigo agora. Que os seus olhos sejam abertos para saber o que é teu e o que não é, meu Pai. Para sair do mundo dos vícios. Os olhos sejam abertos para reconhecer que essa amizade não é saudável. Que os olhos sejam abertos para reconhecer que a vida que estão levando não é boa, Pai. Abre os olhos do teu filho, da tua filha, para que vejam. Abre os nossos olhos. Assim como disse Davi, Senhor, abre os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Abre os nossos olhos, Pai, que viemos te enxergar. É que nós pedimos, eterno Deus, e te agradecemos, no nome bom, nome gracioso de Jesus. Amém. Oh, glória.